A China é um país abençoado e amaldiçoado pela sua geografia. Por um lado, suas vastas terras permitem que o país sustente quase 1,5 bilhão de pessoas, mas, por outro lado, não possui uma grande proteção geográfica. O início do que muitos chamam de história chinesa começa com a civilização do Rio Amarelo, e há uma boa razão pela qual esse assentamento se tornou o país mais populoso do mundo. A planície de inundação do Rio Amarelo é uma das melhores áreas agrícolas do mundo. Na verdade, toda a região leste da China é perfeitamente adequada para a agricultura, o que tem sido crucial para o sucesso do país. Além disso, essa área possui um clima quente e úmido o suficiente para permitir o que é conhecido como cultivo duplo. Após a colheita principal de arroz em junho e julho, é possível plantar uma segunda safra menos produtiva em outubro, o que aumenta a produção de arroz em cerca de 25%. Isso significa que a China pode produzir mais alimentos utilizando a mesma quantidade de terra. Em comparação, a Europa depende principalmente do trigo para alimentar sua população, produzindo apenas 4 milhões de calorias de alimentos por acre, enquanto o arroz na China, por outro lado, produz 11 milhões de calorias por acre. No entanto, engana-se quem pensa que tudo são flores. A China enfrenta desafios geográficos significativos. Ao sul, faz fronteira com 3 países: Vietnã, Laos e Myanmar. Vale ressaltar que as fronteiras entre esses 3 países e a China foram estabelecidas de forma quase imposta. O território do Vietnã foi definido após a Guerra Sino-Francesa, o do Laos foi estabelecido após seu envolvimento na Guerra do Vietnã, e a fronteira com Myanmar foi definida após um pequeno conflito com a China nos anos 60. Nenhuma dessas fronteiras foi criada naturalmente pelo ambiente, todas foram escolhidas arbitrariamente por humanos em tempos de guerra. Engana-se quem pensa que esses países são insignificantes, pois juntos eles possuem quase 1 milhão de militares ativos, enquanto a China, um país muito maior, tem pouco mais de 2 milhões. Em um conflito significativo, qualquer um desses países não seria facilmente derrotado pela China. Além disso, embora a China possua vantagem tecnológica, esses 3 países têm uma vantagem significativa em termos de terreno, sendo Vietnã, Laos e Myanmar todos países com densas selvas, um dos ambientes mais difíceis para a guerra. Isso foi uma das razões pelas quais a Guerra do Vietnã durou tanto tempo, pois é extremamente difícil mover tropas na selva. Portanto, seria muito mais difícil para a China invadir o Vietnã, Laos ou Myanmar do que o contrário. No entanto, a China tem vantagens em outras áreas. Por exemplo, a China e a Índia não são boas amigas. Elas têm disputas de fronteira, conflitos militares e diferenças políticas, o que dificulta uma boa relação entre elas. É por isso que o Tibete é tão importante para a China. Historicamente, o Tibete foi um império, e foi somente nos últimos 300 anos que a China assumiu o controle da região. Os tibetanos, etnicamente diferentes dos chineses, habitam a parte leste da China, o que não faz sentido em termos de proximidade geográfica. Do ponto de vista militar, apenas 0,2% da população chinesa vive no Tibete, mas a região representa quase 13% do território do país. Mais pessoas vivem nos 4 distritos internos da China do que em todo o Tibete. Isso é impressionante, mas serve a um propósito. Se a China não governasse o Tibete, então a Índia o faria. Talvez não formalmente, mas há pouca chance de que um Tibete independente não fosse dominado economicamente e culturalmente pela Índia ou pela China. Esses países não possuem poder econômico e militar suficiente para resistir. Na visão da China, ela não pode permitir um Tibete indiano, pois o domínio indiano do Tibete significaria que não haveria proteção geográfica entre as áreas povoadas da China e da Índia. O Tibete não apenas estende a fronteira da China, mas também é uma região despovoada, sem a infraestrutura de transporte necessária para que uma invasão indiana avance com um grande número de tropas em direção ao leste da China. No entanto, isso também significa que não há infraestrutura de transporte necessária para que a China avance em direção à Índia. No entanto, a China está tentando mudar essa situação. Recentemente, eles inauguraram a ferrovia mais alta do mundo para o Tibete e estão construindo estradas constantemente. Além disso, abriram um grande aeroporto a poucos quilômetros da fronteira. O objetivo a curto prazo desse projeto é integrar ainda mais o Tibete à China. No entanto, o governo quase falhou em conquistar a população nativa tibetana. Eles estão tentando povoar o Tibete com centenas de milhares de chineses, e muitos mais visitam a região a cada ano.
O governo reconhece que a utilidade do Tibete é diminuída se a população local considerar a presença do exército estrangeiro como uma libertação em vez de uma invasão. Outra razão pela qual a China precisa do Tibete é por causa da água. Toda essa zona oriental de produtividade agrícola existe graças à água proveniente do Tibete. Os rios Amarelo e Yangtze, os dois maiores rios da China, obtêm sua água do Tibete. O controle estrangeiro do abastecimento de água do país seria considerado pelo governo um golpe catastrófico para a segurança alimentar da nação. Mais ao norte, encontramos outro ativo da China, a Mongólia. A Mongólia é um país enorme e pouco povoado, com desertos como o Gobi e outras áreas desoladas. Há pouca chance de que qualquer exército moderno baseado em terra consiga atravessar eficientemente essas linhas de abastecimento, que seriam enormemente longas. Além disso, o único outro vizinho da Mongólia é a Rússia, um aliado amigável da China tanto militar como economicamente. Portanto, a China não precisa se preocupar com sua fronteira norte, a menos que as relações com a Rússia se deteriorem. Resta a fronteira leste, que pode parecer a mais segura para a China, já que é cercada pelo oceano. No entanto, é preciso considerar que países poderosos estão próximos à costa chinesa, sendo os Estados Unidos o mais poderoso deles. Os Estados Unidos têm uma presença militar significativa no Pacífico, com bases na Coreia do Sul, Japão, Guam, Taiwan, Indonésia, Singapura e Malásia. Isso significa que, em caso de disputa séria com a China, os Estados Unidos não teriam problemas em bloquear o acesso marítimo chinês. A China está ciente disso, razão pela qual tem investido tanto tempo, energia e capital político para estabelecer soberania no Mar do Sul da China, construindo bases militares e ilhas artificiais. Ela sabe que precisa dessas ilhas para ter soberania sobre a área e poder alcançar o Pacífico em caso de guerra. No entanto, ironicamente, suas ações na região têm azedado suas relações com as próprias nações que a China precisa ter ao seu lado. As Filipinas, por exemplo, não possuem uma relação à prova de balas com os Estados Unidos, apesar de serem aliados. A liderança filipina tem tentado se distanciar dos Estados Unidos. Se a China não tivesse arruinado seu relacionamento com as Filipinas, qual seria a disputa no Mar da China Meridional? Para eles, os ganhos seriam permitir que a China tivesse acesso crucial ao Oceano Pacífico. Se os Estados Unidos tentassem um bloqueio naval, toda a economia da China dependeria das exportações. Portanto, restrições ao acesso aos oceanos levariam à ruína econômica. Com sua enorme população, a China também depende da importação de alimentos, a maioria dos quais chega por navios. Sem empregos ou comida, há uma boa chance de que a população se levante contra o governo e acabe com o regime atual. Além disso, a China não queria se tornar uma potência global, espalhando sua influência por todos os continentes. Até recentemente, ela desejava ser a potência dominante em sua região, a Ásia. Historicamente, a China manteve seus negócios dentro da região e nunca colonizou fora da Ásia. Durante grande parte da história, a China não teve uma marinha significativa para projetar seu poder ao redor do mundo. Porém, isso mudou porque a China se tornou muito grande. A China atingiu um tamanho em que não pode sustentar sua população apenas com produção interna. A autossuficiência na produção de alimentos tem sido um aspecto importante da política interna chinesa há décadas. No entanto, o país encontrou uma maneira de superar isso à medida que sua economia cresceu. O trunfo na manga da China é a África, que emergiu como uma espécie de China da China, fornecendo recursos ao país que abastece o mundo. A China injetou enormes quantias de dinheiro no continente em uma forma de neocolonialismo, segundo alguns, onde as corporações chinesas apoiadas pelo Estado compram vastas quantidades de terra na África para mineração, extração de petróleo e cultivo de alimentos. Agora, a China importa mais alimentos e petróleo do que antes, o que corta sua autossuficiência. Embora isso seja um sinal de desenvolvimento de sua economia, também significa que agora depende de potências estrangeiras. Essa é uma posição vulnerável para um país que frequentemente entra em desacordo com algumas dessas potências. Além disso, a China tem uma geografia favorável, sendo uma das melhores do mundo, o que permitiu que se tornasse um dos países mais ricos. No entanto, à medida que se torna um país cada vez mais poderoso e desenvolvido, precisa estar ciente de suas vulnerabilidades.
É claro que, devido à sua geografia, o país está em uma posição mais precária do que outras nações quando se trata de entrar em conflitos. Por exemplo, se houver alguma razão para outro país entrar em guerra com a China, o país estará cercado ao sul e leste por países que provavelmente ficariam ao lado das potências da OTAN. Enquanto a oeste e norte, a China é cercada por países e regiões sem infraestrutura para apoiá-la em uma guerra. Além disso, a China é uma potência nuclear, o que torna uma guerra convencional com outras superpotências improvável. No entanto, se isso acontecer, é difícil negar que sua maior desvantagem é a geografia.